Bom, nós temos estudado a carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós temos chamado essa série de fé versus fobia. E a primeira sessão desse capítulo é baseado, não só a primeira, mas todo o capítulo é baseado no último versículo do capítulo 10, citando Abacuque, o autor diz: o justo viverá pela fé. E então ele vai nos dar modelos de fé, vai nos falar sobre fé, e a gente já tratou de tudo isso, né? A base da fé, revendo a nossa fé, revendo a nossa adoração, revendo a nossa caminhada, nós vimos isso semana passada, e hoje nós vamos trabalhar em cima do versículo 7, e debaixo do tema revendo nosso estilo de vida. Bom, pelo menos na minha época, era o diretor de cinema mais conhecido, o Steven Spielberg, na minha época de juventude, né? Eu falei esses dias para minhas meninas: não, esse filme é do Spielberg. Elas: o quê? O que é isso? Aí eu tive que explicar, e citei um monte de filme, elas: nunca vi. Eu falei: poxa vida, tô ficando velho mesmo, né? Mas eu lembro de uma cena no filme Tubarão, que é o primeiro. Não, mas eu assisti depois, né? Não. Foi o primeiro filme do Spielberg, eu assisti depois. Mas tem uma cena que... eu não lembro se o personagem era Brody, acho que era Brody, ele era tipo um capitão ali, né? E há um momento que ele diz assim: olha, nós vamos precisar de um barco maior. Essa frase marcou o filme, né? Nós vamos precisar de um barco maior. E essa frase marcou tanto que ela se tornou meio que um linguajar, assim, especialmente aqui na América do Norte, né? Quando algum problema acontece, alguma situação é assustadora, eles dizem: olha, a gente vai precisar de um barco maior, né? Virou um tipo de linguagem. E, com certeza, na história que a gente vai ver, eles precisavam de um barco maior, né? Nós vamos tratar sobre a história de Noé. E a história de Noé é conhecida especialmente por um enorme barco. Mas há muito mais em volta disso, então nós vamos trabalhar algumas ideias em torno disso, e especialmente vendo ali o que acontece na experiência desse homem. Esse homem, ele precisava de uma grande fé, porque ele ouve da parte do Senhor uma ordem, e ele precisa manter, então, uma firmeza nessa ordem por longos anos. E ele faz isso num ambiente muito hostil, num ambiente que vai se tornando cada vez mais agressivo, cada vez pior, e ele ainda mantém a sua firmeza, a sua fidelidade no seu compromisso com Deus. Então, se por um lado a gente tem Abel ali falando para nós um pouco sobre a fé relacionada à adoração, se nós temos Enoque falando para nós sobre a fé relacionada ao caminhar, nós temos na vida de Noé a fé relacionada à ação, a uma posição firme, a um cumprimento firme, baseado numa ordem do Senhor, numa direção que o Senhor dá, e um cumprimento que vai demorar anos, vai ficar debaixo de muita pressão, e ainda assim ele mantém a sua fidelidade. Basicamente essa é a ideia por trás da história de Noé, e eu quero chamar a atenção para isso. Aliás, tem um texto em Romanos, Paulo escreve dizendo assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa passagem em Romanos, ela é muito forte, ela se aplica em toda a caminhada cristã e certamente se aplicava de alguma maneira na vida de Noé, embora Noé não tinha ouvido essa frase porque foi escrito muito depois, mas Noé, ele traz para nós um grande exemplo de alguém que não se conformou com o seu século e que viveu uma vida de fidelidade, apesar de toda aquela circunstância que rondava a sua experiência.
Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 7. Hoje nós vamos focar nossa atenção em um só versículo e vamos ver o que Deus nos dirige para extrair desse versículo. Hebreus, capítulo 11, verso 7. Diz assim: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Eu quero repetir, já que é um versículo só, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Ok, nesse texto nós temos alguém que vê longe, alguém que recebe da parte de Deus uma visão para frente do seu tempo, algo que ainda estava para acontecer, e uma ordem de Deus para se preparar para isso. Eu diria que um dos aspectos da fé faz isso conosco, né? Ela nos dá uma visão do passado, a fé ela nos dá uma visão do presente, a fé também nos dá de alguma forma uma visão do futuro, e ela nos conduz a uma preparação para aquilo que vem para frente, né? E nós temos aqui alguém que foi dado, por meio da fé, uma visão do que ia acontecer no futuro. E esse curto versículo, um só versículo, ele tenta resumir aqui, eu acho que e certamente faz isso de uma maneira esplêndida, 4 capítulos da Escritura: Gênesis, capítulo 6, 7, 8 e 9. Todos esses capítulos são resumidos aqui nesse único versículo. E, a história é conhecida, eu penso que ele resume tudo em um versículo só, porque, primeiro, ele está escrevendo aos hebreus. Então, era um povo que conhecia essas histórias, né? Ele não precisa de grandes explicações. Essa história era muito conhecida no passado e, pela misericórdia de Deus, se tornou conhecida também no presente. Nós todos já ouvimos falar, tem filmes sobre isso, alguns meio malucos, mas tem filmes sobre essa experiência de Noé, a vivência, o que aconteceu naquele período. E o fato é que foi um período muito incomum, a gente não tem tantas informações como nós gostaríamos de ter, porque o mundo mudou, simplesmente mudou depois daquele acontecimento. O mundo foi derrubado, o mundo antigo, e ele foi reconstruído a partir de um acontecimento. Então, se você pensa em um grande movimento, algo que mexeu com toda a história, você tem esse movimento. O dilúvio, então, contado ali na história de Noé. Agora, o ponto do autor aos Hebreus é mostrar que a fé que eles tinham agora não era um tipo de religiosidade nova, não era alguma coisa que veio, então, por causa de Jesus, isso era a fé antiga. Ou seja, colocando de outra forma, você não se aproximava de Deus por meio de sacrifícios, você não se aproximava de Deus simplesmente por meio de uma religiosidade ou por ir em algum lugar, você se aproximava de Deus por meio da fé. Então, o autor aos Hebreus mostra esse movimento desde os primeiros homens ali, né? Abel se aproximou de Deus por meio da fé, Enoque se aproximou de Deus por meio da fé, Noé se aproximou de Deus por meio da fé. E ele tenta não é a melhor palavra, ele faz, né? Ele apresenta essa realidade de uma maneira muito vívida por meio de todos esses personagens, e ele vai juntando, então, os textos do Antigo Testamento. Eu quero voltar, então, a sua atenção para o texto de Gênesis, capítulo 6, porque lá nós temos a base, e eu vou ler alguns versículos. Lá nós temos a base dessa história, e isso vai nos dar um pouco mais de informação do que acontecia lá.
Gênesis capítulo 6, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa história é que Noé, ele testemunhou a deterioração. Ele testemunhou uma contínua queda, um contínuo crescimento da imoralidade no seu tempo. Primeiro, aqui a gente leu em Gênesis, começa falando sobre o crescimento da população, né? Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas. Então vai mostrando que houve aí um crescimento na população. Bom, se você conhece um pouco do que vem antes, dos capítulos iniciais de Gênesis, você sabe que os homens daquele período, eles viviam mais do que a gente. Claro, eu não posso negar que há muita discussão em torno dos números ali e tudo mais, há traduções antigas que trazem um pouquinho diferente, mas convencionou-se a gente trazer essas traduções que apontam aí para séculos de vida nos primeiros homens. Eu não vou ficar entrando nos detalhes dessa discussão, eu penso que isso serviria talvez para um estudo mais aprofundado nisso, mas o fato é que o texto ele vai nos mostrar que há uma continuidade, uma continuidade de geração de pessoas ali, uma multiplicidade de gente que vai surgindo e surgindo. Se a gente levar em conta que esses números são altos assim, eles não são menores do que o que a gente tem, então a gente tem homens que chegam a viver ali mais de 900 anos. Se isso é assim, alguns calcularam a possibilidade de quantas pessoas haveriam naquele tempo. E chegou-se à conclusão de que, pelo menos 2 cientistas, né, eu estou citando aqui um que chama John Whitcomb e o outro que chama Henry Morris, e eles fizeram um cálculo que até a 18ª geração poderia haver 774 milhões de pessoas já vivendo naquele tempo. É muita gente. É muita gente. E, se levar em consideração a continuidade ali, até o tempo de Noé, poderia haver o número de 1 bilhão de pessoas vivendo já naquele tempo. Isso seria a população inteira das Américas, contando a América do Norte, a América Central, a América do Sul. E já era muita gente, a gente talvez não tenha noção, né? Claro, eu estou colocando aqui levando em consideração a numeração alta, né? Já que eles viviam tanto tempo, então geravam muitos filhos, tinham potencialidade para gerar muita gente, e nessa geração poderia chegar a esse número. É muita gente vivendo ali naquele período. A gente tem uma visão um pouco menor, né, de pequenas tribos ali, um grupo ali, mas havia uma enorme população, uma enorme estrutura já cultural formada, estabelecida naquele tempo. Havia muita gente, muitos homens. Para você ter ideia, na época de Cristo,
há um cálculo que diz que havia na população mundial 250 milhões de pessoas na época de Cristo, um pouco mais do que a população do Brasil. Ou seja, antes do dilúvio, havia 4 vezes mais pessoas do que havia na época de Cristo, se levar em consideração essa numeração. Eu sempre estou dizendo isso porque há estudos e discussões em torno, mas só para ter uma ideia de quão maluca era a situação ali naquela ocasião. Então, houve um número enorme de pessoas ali. E depois da reconstrução a partir de Noé, esse número demorou séculos, milênios ali para chegar numa numeração que é 1/4 ainda daquela população que havia antes do dilúvio. Então, era muita gente. E nessa situação de muita gente, você tinha uma contínua deterioração da moralidade. A Bíblia diz que o coração daqueles homens se tornou continuamente mau diante do Senhor. Então, você imagina, a gente às vezes vê filmes, séries aí de um mundo pós-apocalíptico, alguma coisa do tipo, né? Esses dias a gente viu aí um grupinho de homens se juntou para assistir da série Mad Max, né? Aquela loucura toda. Ou talvez o Walking Dead, né? Quem assistiu aquela série. Agora, você pensa que naquela série havia gente má ali, muito má, né? E tudo mais. Agora, você imagina uma população muito superior àquilo, caminhando numa contínua imoralidade. Era desesperador, era uma situação absurda. Então, você tem toda essa confusão acontecendo ali. Se não bastasse isso, há uma outra confusão que o texto revela, porque há uma inversão daquilo que Deus tinha ordenado que não se fizesse. E aí entra numa discussão outra discussão complicada. Hoje eu estou até temeroso, viu? Porque é um monte de discussão complicada aqui em cima do texto. Porque diz ali que os filhos de Deus tomaram para si filhas dos homens e geraram gigantes. Nefilins, no termo original, na tradução da Septuaginta, tradução grega, gigantes de fato, que é a palavra que indica para isso. E, assim, há muitas interpretações em torno dessa questão. Uma delas é o que é chamado de a interpretação setita. O que é a interpretação setita? É que Sete vem depois de Abel, e então você tem uma genealogia no capítulo 4 ali, de Sete, e você tem no capítulo 5 a genealogia de Caim. E então você tem no capítulo 6 essa questão de os filhos dos homens os filhos de Deus se juntam com as filhas dos homens. Essa interpretação setita acredita que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, que aí é uma linhagem que foi seguindo na adoração a Deus e tal, então eles seriam chamados de os filhos de Deus. Os filhos dos homens, ou as filhas dos homens, seriam a descendência de Caim. E aí, então, chega no capítulo 6, essas duas descendências se juntam e aquela linhagem que caminhava mais num sentido de fidelidade, adoração, bagunça tudo e dá no que dá. É uma boa interpretação, eu não vou discutir com quem acredita nessa interpretação, acho, ok, uma possibilidade. No entanto, há um problema, né? Como é que essa geração vai gerar gigantes? E o texto fala sobre gigantes mesmo, assim, também. É claro, tem discussão em torno, não era gigante, eram homens de grande poder, de grande autoridade. Então, ok, vamos para outra interpretação. Existe a interpretação dos, como seria chamado? Da realeza, a visão da realeza. A gente sabe em documentos antigos que há documentos que chamam os filhos da realeza de filhos de Deus.
ou seja, homens descendentes de imperadores, homens que governavam, filhos de Deus, e as filhas dos homens, mulheres ali da população, né, da sociedade comum. E aí se juntam e geram toda essa maldade. É possível? É possível. Mas, de novo, não explica a questão dos gigantes, não explica a questão da maldade, o porquê que... Né, só porque se juntou com a plebe, né, eu até enrolei a língua aqui, só porque os grandes se juntaram com a população, então deu ruim, algumas coisas não fazem sentido. Então, há a interpretação mais sobrenatural, que acredita que os filhos de Deus são seres divinos, que se apropriaram de mulheres humanas. E tem gente até levantando aí. Tô brincando. Mas eu sei que essa parece a mais maluca de todas, não é? E alguns vão dizer, isso é impossível, porque, por exemplo, a Bíblia diz que os anjos não se dão em casamento e tal, né? Jesus diz e tudo mais. Primeiro, a questão é que não eram anjos, propriamente. Entra em outra categoria. Segundo, no texto do Antigo Testamento, todas as partes em que aparece a expressão filhos de Deus se refere a seres divinos. Terceiro, todos os documentos antigos apontam para isso, e as interpretações gerais do passado apontam para isso. Inclusive os antigos livros de Enoque, os livros todos ali achados nas cavernas de Qumran, todas as interpretações judaicas do passado e dos povos das regiões apontavam para isso. E isso, pelo menos, explicava aí a condição não natural de homens não naturais ou semideuses, se pudesse dizer assim. O que explicaria também muitas questões das sociedades do passado, das crenças, e, enfim, e muita coisa. Eu sei que é a mais maluca, mas de todas é a que tem mais argumento e mais base textual antiga. E agora, né? Tá bom, depois a gente pode falar disso em outra situação, alguém quiser me perguntar depois mais sobre isso, a gente pode conversar. Mas o que eu quero dizer é que, independentemente do que aconteceu, independentemente do tipo de interpretação que você tenha sobre aquele texto, o que houve fortemente ali foi um crescimento da imoralidade. E é isso que o texto vai destacando. Há um crescimento tão agressivo, tão brutal da imoralidade, que chega no ponto em que chegou. Deus olha para a situação e diz, acabou, cessou, daqui não vai mais. E é nesse contexto que a gente tem esse homem. Um homem vivendo cercado de uma situação maluca, incomum, uma situação em que a imoralidade vai crescendo de forma incontrolável, e esse é um homem que se mantém fiel apesar disso. É um homem que se mantém zeloso diante de Deus, apesar de toda a situação ao seu redor. O verso 9 de Gênesis diz assim, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, para surpresa de ninguém, andava com Deus. Lembra lá de Enoque? Enoque andava com Deus, repete o texto aqui. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Mas o texto diz, Noé andava com Deus. Qual que era a base, o critério dessa frase? A ideia era que aquele que andava com Deus, ele não passava pela morte como aqueles que comumente passavam, né? Aqueles que viviam as suas vidas comuns. Noé andava com Deus e ele não passou pela morte da forma como todos passaram.
E agora a gente tem um novo personagem que anda com Deus e ele vai viver uma outra experiência diferente da experiência dos outros. Por quê? Porque ele andava com Deus. Então imagine, 1 bilhão de pessoas, se os números estão corretos, viraram as costas para Deus, se rebelaram contra a sua vontade, estavam completamente lançados à violência, à imoralidade, não havia lugar seguro. E Deus, para o bem da história, para o nosso bem, inclusive, ele teve que agir. Então diz o texto: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, porque toda a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Você vê o nível de violência, o nível de selvageria ali sendo destacado no texto, né? E esse é o peso do pecado no coração do homem. Se você deixa o homem sozinho por si, ele vai se inclinar à maldade, ele vai se inclinar à imoralidade, ele vai buscar o que é mal. A Bíblia diz que a criança, mesmo a criança, ela nasce na sua rebeldia. Deixa o seu filho de qualquer jeito. Deixa o seu filho sem dirigir, sem dar educação. Vai ver para que caminho ele vai se inclinar. O coração do filho, o coração da criança está inclinado à maldade. E o coração do homem também. A questão é que a gente só cria maneiras mais sutis da gente realizar o que é mal. A gente cria maneiras talvez mais sofisticadas de realizar a nossa imoralidade. Mas o fato é que o coração do homem se inclina para isso. E num ambiente cheio de imoralidade, a tendência é que essa inclinação aconteça e aconteça mais e mais. E a gente viu essa tendência tomando ali homens e seres ali, diz, todo ser havia corrompido o seu caminho. Lembrando o período da pandemia, eu lembro de um médico que atendia assim, hospital de emergência. Eles não estavam falando exatamente sobre a pandemia, mas eles estavam falando sobre o número de crimes, como tinha aumentado no período da pandemia. E o médico disse: olha, às vezes eu recebia nessa região aqui uma pessoa que vinha de um tiroteio, assim, uma pessoa baleada. Hoje eu estou recebendo 5, 6 pessoas. Que loucura, não é? Bandido não respeita distanciamento social, né, e coisa do tipo. Então, havia ali um ambiente meio que gerando essa situação de inclinação para a maldade, inclinação para a imoralidade também. Agora, voltando a Gênesis 6, né, Deus chega a lamentar o fato de ter criado o homem. Verso 7 diz: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E o texto continua dizendo: Noé era homem íntegro. Essa é uma linguagem interessante, porque novamente reforça a outra ideia lá da mistura entre seres. Porque a palavra é tamim. Tamim significa não propriamente justo, mas limpo em sentido de sacrifício. Então, um sacrifício limpo era tamim. E Noé é chamado de tamim. Não é que ele era sem pecado, não é que ele era justo e sem pecado. É que ele não tinha o seu sangue misturado, talvez. Ele não tinha manchado. Eu sei que eu estou dando um monte de coisinha na cabeça de vocês, né? Agora, mas esse é o que o texto diz. Ele era tamim, ele era, vamos dizer assim, ritualmente puro diante do Senhor. Ele não estava manchado, também tinha esse aspecto. Noé, aliás, não era um homem pleno, não, e perfeito em tudo, porque a gente sabe depois, quando ele planta uma vinha
E aí ele faz vinho e aquela bagunça toda, o que acontece lá. A gente sabe um pouco da história dele. Todos os homens da Bíblia têm as suas quedas, seus pecados. Só um não pecou, né? E Deus faz questão de mostrar o pecado de todos os outros. E Noé é um deles que também tinha pecado. No entanto, como diz o texto, era um homem que andava com Deus. Deus vai mostrar a sua graça sobre Noé. E ele vai, então, mostrar a sua graça sobre, dirigindo ele a fazer uma arca de madeira, né? Essa palavra arca vai aparecer de novo lá na história de Moisés. Ela é a mesma palavra para box de madeira, né? Talvez uma tradução direta para a gente. E você lembra da história de Moisés? Moisés, ele foi aquele que Deus separou para salvar o povo de Israel. A história de Moisés é como um encapsulamento da história de Noé. Noé foi alguém que Deus separou para salvar agora a humanidade, ou para dar uma geração a uma nova humanidade. Ele faz isso através de uma caixa. E aí Noé depois é colocado numa caixa, e o texto usa a mesma palavra, é uma arca, para que ele então salve a geração de Israel, né? Então tem todos esses detalhes que vão aparecendo na Escritura que são interessantes e poderosos para ensinar para a gente o que Deus está fazendo na história, como Deus vai repetindo de alguma maneira suas ações para marcar alguns pontos e alguns ensinamentos de como Ele está manifestando a sua graça e a sua salvação. Há uma versão de Gênesis, verso 8, a versão VFL, que traduz assim: mas o Senhor olhou com prazer para um homem chamado Noé. O Senhor olhou com prazer para um homem chamado Noé. E Deus é tão gracioso. Ele olha com prazer para esse homem. E quando ele olha com prazer, ele faz desse homem um instrumento nas suas mãos para trazer salvação. Ele olha com prazer para esse homem, faz desse homem um instrumento nas suas mãos para mudar a história. Ele olha com prazer para esse homem e levanta um homem no meio de toda aquela imoralidade para fazer toda e completa diferença. E de alguma forma é isso que Deus faz com a sua graça quando olha para nós também. Nós não somos ensinados pela Escritura que aquele que é salvo em Cristo Jesus é salvo pela graça. Deus nos olha com a sua graça. E quando Deus nos olha com a sua graça, Ele faz coisas impressionantes. E Ele faz coisas impressionantes através de uma pessoa, duas pessoas. Uma vida importa. E é tão importante para Ele que Ele faz o que fez, indo à cruz, para trazer salvação, para trazer renovo, para trazer esperança, para Ele mesmo se fazer uma arca de salvação. O que eu quero dizer com isso é que, olha, Deus faz diferença com a vida de uma pessoa quando Ele age com a sua graça. Você talvez se ache ali o menor de todos, em um meio assim bagunçado. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei onde você estuda, talvez você esteja numa sociedade que você olha e você não vê solução para essa sociedade. E diante de todas essas coisas malucas que a gente vê ao nosso redor, talvez você se sinta tão pequeno, tão encaixotado ali, tão pressionado. Parece que nada que você faz ou possa fazer vai mudar qualquer coisa. Olha, Deus não vê assim. Porque para Deus Ele pode levantar uma pessoa, um homem, e fazer toda a diferença. A vida de Noé importou e Deus levantou aquele homem, claro, pela graça, sua família também. Mas Deus olhou para aquele homem e por meio daquele homem Ele fez toda a diferença. E se você olhar para as histórias bíblicas, Deus olha para outro homem e faz toda a diferença. E para outro e faz toda a diferença. E para outro e faz toda a diferença. E Deus continua fazendo isso. E Ele não fez isso só no passado. Deus não muda. Ele faz isso no presente também. Então Ele pode fazer toda a diferença por meio da sua vida. Agora, qual foi a grande diferença de Noé? Noé, ele andou em submissão. Ele não só viu a deterioração,
Noé, ele andou em submissão. Voltando lá em Hebreus capítulo 11, verso 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Quando Noé recebeu de Deus a mensagem, o aviso de que o juízo viria, tudo o que ele tinha era a palavra de Deus. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha, provavelmente, nenhuma evidência empírica de que aquilo ia acontecer. Sabe onde ele vai construir aquela arca? Naquela região que hoje a gente conhece como Iraque. Aquela região não comporta nem um barquinho de pesca. E ele vai construir uma arca naquela região, baseado numa única palavra do Senhor para ele. Deus disse: faça isso. Alguns dizem que naquele período não havia nem chuva como nós conhecemos. Pode ser. Conforme o texto bíblico, toda manhã como fala, a neblina da terra, né, ela já cuidava de todas as coisas. Então, se as coisas são assim, não estou batendo martelo aqui, mas se as coisas eram assim, ele não tinha nenhuma evidência. Ele tinha só a palavra do Senhor que dizia: olha, um dia vai cair chuva aqui e vai destruir tudo. E o que eu quero de você é que você construa uma arca nesse lugar. Imagina a sua situação. Se Deus te pedisse para fazer uma coisa maluca, que ia deixar todo mundo ao seu redor doido, sua família, seus amigos e tal, como é que você agiria? E se Deus dissesse assim com clareza no seu coração, a ponto do seu coração ficar em chamas por aquilo que Ele disse, você teria essa coragem de fazer o que Deus te chamou a fazer? Você teria coragem de agir como Deus te chamou a agir, apesar de todas as coisas ao seu redor? Eu posso dizer com toda a convicção que a primeira machadada, ou sei lá que instrumento Noé usou, mas o primeiro corte numa árvore foi um ato de fé. E para chegar naquele ato de fé, muita coisa deve ter acontecido no coração daquele homem. E ele vai lá e ele começa. E muitas árvores foram derrubadas. Porque esse homem continuou em submissão baseado na palavra de Deus. Deus lhe deu a palavra, ele não tinha muitas evidências disso, mas ele ficou firme naquilo que ele tinha. E naquilo que ele tinha, ele se submeteu. E ele continuou na sua submissão. Voltando lá em Gênesis 6, eu quero ler de novo. Verso 7 diz assim: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. E descendo mais, verso 13, diz: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Verso 17: porque eu estou para derrubar as águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra desaparecerá. Verso 22, assim fez Noé, consoante a tudo quanto Deus lhe ordenara. Então ele tinha a palavra do Senhor, ele tinha a orientação do Senhor, e ele tinha ou a submissão ou a negação, ou a obediência ou a desobediência. E aquele homem, porque creu na palavra do Senhor, apesar de nenhuma evidência clara para ele creu na palavra do Senhor e ele vai até o fim. A gente não conhece muito o que era o dilúvio antes, né? Mas o fato é que Deus dá a Noé uma direção de como fazer. Verso 14, ali de Gênesis 6 diz: faze uma arca de tábuas de cipestre. E o verso 22, assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara.
Então, se você conecta isso com Hebreus 11 diz: sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Ou seja, ele tinha uma reverente temente, ele era temente a Deus. Ele tinha uma humilde submissão diante daquilo, e foi isso que moveu a sua fé em atitude. E ele, então, revela essa atitude nessa contínua confiança e esperança no que Deus o chamou a fazer durante 120 anos. A coisa só vai crescendo, não é? Porque você está ali, você tem um homem chamado para a submissão, a mensagem diz, olha, daqui a 120 anos vou acabar com tudo isso, e você vai preparar uma arca. E ele vai trabalhando nisso. E ele não dá passos atrás. Ele continua firme, apesar de toda a circunstância. Coloca isso assim em perspectiva na sua vida. Às vezes você está num ambiente cercado de moralidade e você fala, não, eu vou ser fiel aqui, vou ser zeloso. Daqui a pouco você está caindo na piada, né? Daqui a pouco você está usando a mesma linguagem, daqui a pouco você está fazendo as mesmas brincadeiras, daqui a pouco talvez você esteja caindo na mesma imoralidade. Esse homem permaneceu submisso a Deus, temente ao Senhor, e a sua fé se revelou na sua prática, em uma prática que foi constante. Durante todos aqueles anos, Noé continuou ali, fazendo o que Deus mandou. E vou continuar, até o dia em que Deus vai cumprir a sua palavra. Então, ele viu a deterioração, ele andou em submissão, ele alertou sobre a devastação. Se a gente pode colocar assim, verso 11, Hebreus 11, voltando lá, ele diz, pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Como é que Noé fez isso? Como é que Noé condenou o mundo? Ele fez isso por 2 meios. Primeiro, por construir aquela arca. Ele construiu conforme Deus o ordenou. Então, imagina, eu meio que transferi os cálculos aqui para a gente. A arca, ela tinha 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros e meio de altura. 13 metros e meio de altura. Tem ideia do que é isso? Provavelmente foi a maior construção, em termos navais, até o século XIX da era moderna. A gente não conhece outras construções que tenha chegado nesse tamanho, conforme a orientação que Deus deu para aquele homem. E aquele homem vai passando todo aquele tempo fazendo aquela coisa monstruosa. E ele faz isso com zelo, com fidelidade, aquela grande caixa, aquela grande embarcação, e certamente as pessoas ao redor dele, esse cara é maluco. Para quê? Para que isso aí? O que você está fazendo? E aí ele fala, vai cair tanta água do céu que vai matar todo mundo. O que é cair água do céu? Você está maluco? E de toda forma de pressão ali, talvez a família dissesse que esse cara é doido, talvez os filhos já brigassem entre si, meu pai só dá conta de pensar nisso, passa o dia inteiro mexendo naquele negócio que a gente nem sabe no que vai dar. Talvez, né? Mas a gente fica pensando o ambiente todo ali cercado e ele ali firme no Senhor. Noé, diz o texto lá de Gênesis, era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esse era o estilo de vida dele, um estilo de vida de obediência. No verso 18 de Gênesis 6, eu vou estabelecer uma aliança contigo, diz o Senhor a Noé. Simplesmente uma vida de obediência de Noé. E essa vida de obediência era também um sinal da condenação aos outros
ali daquela geração. Diz que um jovem em Atenas não gostava de andar com Sócrates, né? Porque toda vez que ele andava com Sócrates, ele dizia assim: olha, toda vez que eu ando contigo, você mostra quem eu sou. Eu não gosto de andar contigo. E não é que Sócrates era um grande santo, mas pelo menos era um homem muito sábio, né? E mostrava o quanto o outro não era. O fato é que Noé andava com Deus. Era um homem que, na sua fidelidade e integridade, mostrava ou evidenciava ainda mais a imoralidade dos outros ao redor. E ele permaneceu fiel, apesar disso. A segunda foi, talvez, por meio da sua pregação, porque na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, Pedro diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram... Se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo e os ímpios. E aí o texto continua. Pedro diz que Noé foi um pregador da justiça. Pode ser, então, Pedro dizendo aqui, que Noé pregava mesmo, como um profeta da parte de Deus, não só através da atitude dele, mas através da fala. Deus vai acabar com tudo isso. Deus vai agir com a sua justiça. Se preparem. E aí isso certamente crescia ainda mais, o peso, a perseguição e tudo aquilo que cercava a vida de Noé, mas Noé respondia à vontade de Deus. Então, era impossível ignorar um homem construindo uma arca naquela ocasião. E certamente Noé tinha que responder o porquê que ele estava fazendo isso, e tinha que falar, e tinha que pregar, e tinha que brigar em algumas ocasiões, mas ele fez tudo isso permanecendo fiel. Como a gente viu semana passada, essa profecia poderia ter começado com Enoque, né? Porque lembra que ele dá o nome ao seu filho de Matusalém, e o nome significa sua morte trará juízo. E provavelmente Matusalém morre no ano em que vem o dilúvio. Então havia toda uma expectativa do que alguma coisa ia acontecer. E Noé ele reafirmava esse processo, conforme Pedro diz. Bom, por fim, Noé ganhou uma reputação. E aí, voltando lá em Hebreus 11:7, diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Essa linguagem, de fato, é o foco de todo o capítulo. Como eu já disse, o autor aos Hebreus ele dá exemplo desses homens de fé. E você, voltando lá em Gênesis 6, no verso 8, diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. E Gênesis 7, verso 1 diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então o mundo achou que Noé era ridículo. Deus achou graça em Noé. O mundo achou que Noé era louco. E Deus achou que Noé era justo. E por que Noé era justo? Porque ele recebeu graça. E por que ele era justo? Porque simplesmente Deus, ele creu em Deus e na sua palavra. Ele creu que Deus julgaria o mundo antes que qualquer evidência desse julgamento viria. Ele creu que Deus destruiria o mundo com chuva, talvez mesmo sem saber o que era. E ele construiu um barco para provar a sua fé. E ele não foi salvo, eu quero dizer, por construir uma arca propriamente. Ele foi salvo por causa da sua fé que o levou a construir essa arca. Veja, ele não foi salvo porque ele construiu uma arca.
Ele foi salvo porque ele creu na palavra de Deus, que o levou a construir a arca. E então ele recebe a salvação. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Mas Noé tinha uma fé que se revelava em prática. E esse era o seu estilo de vida. E a história de Noé se torna um desafio para nós. Porque, como eu falei, eu chamo esse nosso estudo aqui, essa nossa mensagem, de revendo o seu estilo de vida. E talvez no seu ambiente você precise rever o seu estilo de vida. No ambiente da sua casa, você precisa rever o seu estilo de vida. No ambiente do seu trabalho, você precisa rever o seu estilo de vida. No ambiente dos seus estudos, você precisa rever o seu estilo de vida. Na sua particularidade, quando você está sozinho, você precisa rever o seu estilo de vida. Quando você está no meio do povo de Deus, você precisa rever o seu estilo de vida. Deus nos chama a uma fé que se revela numa vida prática, numa vida de submissão e obediência a Deus e uma obediência perseverante. Lembra o que Deus diz, ou que Jesus diz nas cartas às igrejas em Apocalipse? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E ele repete isso várias e várias vezes. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, olha, eu não sei o tipo de desafio que Deus trouxe para você. Você sabe, Deus sabe. Mas diante do desafio que Deus trouxe para você, Ele espera de você uma resposta. E a resposta que Ele espera de você é responder em fé, com uma vida fiel e com uma perseverança contínua. Perseverança contínua. E Deus honra aqueles que perseveram na fé. Deus salvou Noé e sua família e estabeleceu a humanidade. Deus pode fazer grandes coisas através de você, uma pessoa, um homem, uma mulher, no ambiente em que você estiver. Deus pode fazer grandes coisas. Mas Ele faz isso por meio de homens e mulheres que creem no Senhor, que depositam a sua fé nele, uma fé que se revela numa vida prática e perseverante. E nessa perseverança, Deus faz grandes coisas acontecer. Então eu te chamo a perseverança. Eu urjo aqui para que você persevere naquilo que Deus te deu. No desafio que você tem enfrentado, persevere em fé no Senhor. Numa prática de vida santa diante do Senhor, para a honra dEle, para a glória dEle, para o bem do seu povo. E certamente Deus vai fazer de nós um grupinho pequeno, um grupo poderoso, luzes em todo lugar, sal nessa terra, para abençoar vidas e mais vidas e fazer diferença na história. Deus pode deixar um legado enorme pela vida de todos nós, daquele que é mais falador e daquele que é mais tímido, daquele que é muito ativo e daquele que pensa bastante. Não importa, Deus usa os dons, as formas, os maneirismos, Deus usa tudo isso. Mas Ele usa de homens e mulheres que, pela graça depositada sobre eles, creem no Senhor e nessa fé vivem uma vida fiel e perseverante. Ainda que Deus chame a fazer coisas malucas, coisas que vão te colocar em um ambiente difícil. Eu não posso deixar de lembrar que todas as histórias da Escritura, de alguma forma, de alguma maneira, apontam para Cristo Jesus. Ele é, no final das contas, a grande arca de salvação. Ele foi levantado no madeiro e essa história de madeira se amarra em todo lugar. E ele foi levantado para ser a sua salvação. E o que Deus nos chama a fazer, e o autor aos Hebreus, a carta aos Hebreus nos chama a fazer, é crer nele como nosso Senhor e como nosso Salvador.
receber dele a voz do Senhor, a direção do Senhor e até o exemplo da parte do Senhor de uma vida firme, constante, zelosa e perseverante, ainda que as coisas se tornem difíceis e fora do controle. O Senhor Jesus fez tudo isso o tempo todo. Ele foi o Noé perfeito. O Noé que não se embebedou com vinho e fez outras bobagens mais. Ele foi o Noé perfeito, ele foi o Moisés perfeito, ele foi o Davi perfeito. Ele foi todos esses homens no seu ápice, para que nós pudéssemos olhar para ele. É aquele que diz, sede perfeitos como eu sou perfeito. E aí a gente olha e fala, é demais para mim. Mas ele coloca esse padrão tão alto, sabe para quê? Para que você olhe para esse padrão e diga, Senhor, eu não consigo com as minhas forças. Se for pela minha força, pela minha capacidade, eu não consigo. Mas se o Senhor derramar graça sobre mim, pela sua graça, eu consigo. Amém. É melhor eu chegar no amém, né? Ok. Ok, vamos orar. Vamos orar. Depois a gente tem mais um louvor aqui com... A gente tem mais um louvor, é isso? E depois os avisos. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pela instrução que o Senhor nos dá, e eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe com ela. Ó Deus, nos dê uma fé perseverante, ó Deus. Derrame da Tua graça sobre nós, ó Pai, para que por meio da fé nós nos mantenhamos fiéis ao Senhor, zelosos, ó Deus, no compromisso e no desafio que o Senhor dá a cada um de nós. E, ó Deus, faça isso, Pai, para honrar o Teu nome e para trazer bênçãos, ó Pai, para essa humanidade caída e corrompida, ó Deus. O Senhor usou homens no passado, mulheres no passado, e o Senhor pode usar homens no presente, mulheres no presente. O Senhor pode me usar, o Senhor pode usar os meus irmãos que estão sentados aqui, ó Deus, essa noite. Eu peço a Deus que o Senhor haja através de nós. E haja, ó Deus, de uma forma tal que, pela Tua graça, possamos permanecer firmes, ó Deus, perseverantes na obra do Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que o homem, ó Deus, venha conhecer o nosso Salvador, e para que toda a terra se dobre a Ele, o nosso bendito e amado Senhor Jesus. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, porque o Senhor tem planos para nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. E o Senhor Jesus é o plano melhor. Louvado seja o Teu nome. Nós queremos Te adorar, Te exaltar, Te bendizer, entregar o nosso louvor a Ti, em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém, ó Deus.